Deus, bendito eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã tão bonita, por este momento, Senhor, em que nos reunimos aqui para aprendermos mais da Tua palavra, Senhor. Que o Seu Espírito Santo possa iluminar as nossas mentes, os nossos corações, a fim de que a Tua palavra, Senhor, penetre fundo nos nossos corações e germine, Senhor, como uma semente, para que nós possamos fazer boas obras, Senhor, e Tu possa ser glorificado. Ajuda-me, Senhor, a falar da Tua palavra com sabedoria, com convicção, Senhor, das verdades que nelas estão contidas e ajude, Senhor, os meus irmãos a compreenderem tudo o que será falado aqui. Abençoe também, Senhor, o culto que virá logo após esse estudo e que nós possamos te glorificar por tudo que Tu és, Senhor. Esse é o nosso pedido nessa manhã. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar um louvor, irmão? Nosso Deus é soberano. Amém. Vamos começar, irmãos, fazendo a leitura da pergunta do dia do Catecismo de Heidelberg, domingo 22, pergunta de número 57, do Catecismo de Heidelberg. Domingo 22, pergunta 57. Diz o seguinte: que consolo traz a você a ressurreição da carne? Resposta: meu consolo é que depois desta vida minha alma será imediatamente elevada para Cristo, seu cabeça, e que também esta minha carne, ressuscitada pelo poder de Cristo, será unida novamente à minha alma e se tornará semelhante ao corpo glorioso de Cristo. Ao longo dos últimos meses, irmãos, nós temos destrinchado o credo apostólico a partir das respostas oferecidas pelo Catecismo de Heidelberg. Nós aprendemos aspectos fundamentais a respeito da pessoa do Pai, a respeito da pessoa de Jesus, do Espírito Santo e também sobre a comunhão dos santos. Hoje nós vamos terminar os estudos no Credo Apostólico tratando de um tema que é fundamental para todos nós seres humanos, que é a ressurreição da carne, também conhecida como ressurreição dos mortos. Porém, antes de entendermos o que significa a ressurreição dos mortos, nós temos que entender, compreender o que acontece após a morte. Existem diversos ensinamentos errados, heréticos a respeito desse tema, e uma das opiniões, uma das visões erradas a respeito da vida após a morte é aquela trazida pelos adventistas. Os adventistas do sétimo dia, que são considerados uma seita por nós, eles acreditam que após a morte a alma entra em um estado de inconsciência ou de sono, que eles chamam de sono da alma. De acordo com esse ensinamento, logo após a morte de uma pessoa, a sua alma não vai nem para o céu
e nem para o inferno. Ela fica nesse estado de inconsciência, sem compreensão de passagem de tempo, sem noção de passagem de tempo, ou seja, a pessoa morreu e, para ela, essa morte e a ressurreição final será instantânea. Por exemplo, imagine que uma pessoa morra em 2025 e Cristo volte e ressuscite os mortos em 2050. Embora tenham passado 25 anos para nós, para a pessoa que morreu isso terá sido instantâneo, porque ela estava em um estado de inconsciência chamada de sono da alma. É a doutrina em que os adventistas acreditam sobre a vida após a morte. Eles usam diversos versículos para fundamentar esse entendimento, mas nós vamos ver hoje apenas dois e vamos refutar essa doutrina a partir da leitura dos próprios textos. São os versículos de Lucas 8, Lucas capítulo 8, versículos 52 e 53, e 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 5 a 6. Lucas capítulo 8, versículos 52 e 53, e 1 Coríntios capítulo 15, dos versículos 5 a 6. Quem achar pode ler, por favor. Obrigado. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 5 e 6. Obrigado. Então percebam que ambos os versículos eles ressaltam um mesmo termo que é dormir, indica um sono. Imaginem que eu fosse um adventista e baseasse a minha doutrina do sono da alma nesses versículos. Como os irmãos refutariam essa doutrina? Se eu falasse assim, olha, depois da morte a pessoa não vai nem para o céu nem para o inferno, mas ela fica num estado de inconsciência. E eu mostro por meio desses versículos que após a morte a alma meio que dorme. Como vocês refutariam esses versículos? Como vocês contestariam essas afirmações que eu fiz? Sim, sim, de certa maneira sim, mas nesses versículos aqui. Lucas 8, 52 e 53 e 1 Coríntios 15, 5 e 6. Falam que a pessoa após a morte dorme. A primeira coisa que nós devemos saber é que a palavra dormir na Bíblia, quando se refere à morte, geralmente é empregada como um eufemismo. O que é um eufemismo? É a suavização de uma ideia negativa. Por exemplo, visto que um corpo morto aparenta estar dormindo, a Bíblia se refere ao morto como que estando dormindo, certo? Nós também utilizamos diversos eufemismos para nos referir à morte. Por exemplo, dizemos que fulano de tal partiu. Nós não queremos dizer que, literalmente, o fulano de tal partiu como se ele tivesse ido viajar. Nós estamos suavizando a ideia da morte, utilizando uma outra expressão, que é partir. A Bíblia também fala de expirou. É um outro termo para morte. Não significa que aquela pessoa, de fato, expirou, mas que ela morreu, que ela deixou de estar entre nós que estamos vivos. Então, essa é a primeira coisa que nós devemos saber, é que dormir na Bíblia não significa, não está dizendo respeito à vida após a morte, mas à morte em si. É o aspecto de quem morreu. Quem morreu parece estar dormindo. Por isso que a Bíblia utiliza o termo como eufemismo. Fulano dorme, fulano morreu. Se os irmãos abrirem em João, capítulo 11, na passagem sobre a morte de Lázaro, vocês vão ver algo semelhante. Vamos ler João capítulo 11, versículo 11. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 11. Diz o seguinte: assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Isso é Jesus falando para os discípulos. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo.
Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Então percebam que o próprio Jesus se refere a Lázaro como estando dormindo, só que isso é um eufemismo, é uma suavização da ideia da morte, visto que no versículo 14, claramente Jesus fala: Lázaro morreu. Então, é apenas uma expressão para se referir ao aspecto de quem morreu. É um mero eufemismo para se referir a quem morreu. Vamos voltar então para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. Claramente nós percebemos que se trata de um eufemismo utilizado pelo apóstolo Paulo para suavizar a ideia da morte. Ele diz o seguinte: depois foi visto, Jesus ressurreto, uma vez mais por 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Vamos voltar no momento escola. Qual é o antônimo de viver? Morrer, certo? E aqui o apóstolo Paulo fala que desses 500 irmãos vive a maioria. Qual é o antônimo de viver? Morrer. Alguns já morreram. Só que Paulo, ele utiliza um eufemismo. Ele não usa a palavra morrer no sentido denotativo. Ele usa um eufemismo. Já dormem também. A maioria vive, mas alguns dormem. Alguns já morreram, certo? E esse mesmo entendimento nós podemos aplicar a Lucas capítulo 8, versículo 52. Diz o seguinte, a passagem da morte da filha de Jairo. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. Versículo 53. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Percebam que Jesus afirma que a filha de Jairo não tinha morrido, mas estava dormindo. Essa aparente contradição na fala de Jesus deu base para que alguns comentaristas entendessem que a menina de fato não havia morrido, mas que ela estava numa espécie de coma, e que o milagre de Jesus não foi ressuscitá-la, mas tirá-la do coma. Só que todo o contexto da passagem, o versículo seguinte, 53, e as outras passagens semelhantes, correlatas nos evangelhos, mostram, evidenciam que, de fato, aquela menina havia morrido. Então, o que Jesus quer dizer quando afirma que ela não morreu, mas dorme? O que Jesus quer dizer é que, embora a morte da menina seja real, ela é uma morte temporária, visto que ele a ressuscitará, certo? A sua morte não é como a dos outros seres humanos que, uma vez mortos, não mais vivem, não mais despertam. Ela é uma morte passageira, como se fosse um mero cochilo. Por quê? Porque Jesus vai ressuscitá-la. Então, para ela, aquela morte seria como um mero adormecer e acordar, certo? Então, Jesus é como se ele falasse: ela não morreu num sentido, mas morreu em outro sentido, certo? Então, ela está morta de fato, não há coma aqui ou coisa do tipo. Jesus só está falando que ela morreu de uma forma diferente, num sentido diferente dos demais seres humanos que morrem e não voltam à vida. Então ela dorme porque a sua morte é passageira. Portanto, a partir desses versículos, 1 Coríntios capítulo 15 e Lucas capítulo 8, nós vemos que a doutrina do sono da alma, defendida pelos adventistas, ela não encontra fundamento bíblico. Ela é uma doutrina equivocada justamente porque essas passagens não se referem à morte, à vida após a morte, mas à morte em si, certo? Não pode-se usar essas passagens para defender um sono da alma, o que acontece após a morte. Então, o que a Bíblia fala a respeito da vida após a morte? A doutrina tradicional, o ensinamento tradicional é chamado de estado intermediário. O que isso significa? Esse ponto de vista sustenta que após a morte de um crente, a sua alma vai imediatamente para o céu, estar com Jesus e lá aguardar até a ressurreição final do corpo. Em outras palavras, após a morte, a alma vai para o céu e o corpo fica na sepultura, fica no pó, aguardando a ressurreição final. Nós devemos ter cuidado com essa expressão estado intermediário, porque muitas pessoas o associam a um lugar. As pessoas pensam, não, estado intermediário, o que significa intermediário? É aquilo que está no meio. Então, se após a morte ocorre o estado intermediário, significa que a pessoa não está nem no céu nem no inferno, ela está no meio do céu e do inferno, ela está num local intermediário entre o céu e o inferno. No entanto, nós devemos entender a expressão não como uma referência a um lugar, mas como uma referência ao tempo, certo? A expressão estado intermediário, ela se refere ao tempo que vai desde a morte de uma pessoa até a ressurreição final no futuro. Imagine, por exemplo, que uma pessoa morreu agora no ano de 2025. Um crente morreu em 2025. E Jesus volta, retorna e ressuscita os mortos em 2100.
Esse tempo entre a morte física de uma pessoa e a ressurreição final, esse tempo, esse lapso temporal, é o que a gente chama de estado intermediário. Percebam que não se refere a um lugar, mas se refere assim ao decurso do tempo entre a morte de uma pessoa e a ressurreição final, certo? Alguns também podem interpretar estado intermediário como a natureza que a gente vai ter após a morte. Estado intermediário significa que a gente não está nem no céu nem no inferno. É Ghost, aquele filme Ghost, que a pessoa vira um fantasma, ela está no céu, ela não está no céu, mas também não está na terra, ela está meio intangível. No estado intermediário também não significa isso, certo? O estado intermediário diz respeito a tempo. É o tempo entre entre a morte de uma pessoa e a ressurreição final. Ficou claro esse ponto? Alguém tem alguma dúvida? Se tiverem, podem falar, não tem problema. Então, a doutrina básica é essa, a doutrina tradicional, clássica da igreja a respeito da vida após a morte é que, após a morte, a alma dos crentes vai imediatamente para o céu e a alma dos descrentes vai imediatamente para o inferno, certo? É o que diz a resposta da pergunta 57. Vejam aí. Pergunta 57. Que consolo traz a você a ressurreição da carne? E a primeira parte da resposta diz o seguinte: meu consolo é que depois desta vida minha alma será imediatamente elevada para Cristo, o seu cabeça. Vamos ver então, irmãos, duas passagens que falam da vida após a morte, tanto dos crentes quanto dos ímpios. Em primeiro lugar, vamos ver uma passagem que fala sobre a vida após a morte dos cristãos, daqueles que morreram em Cristo. Vamos abrir em Lucas 23, versículo 42 a 43. Famosa passagem do ladrão na cruz. Lucas capítulo 23, versículos 42 a 43. Quem achar pode ler, por favor. Pode. Obrigado. Nessa passagem, nós temos um dos ladrões da cruz reconhecendo que Jesus era o Messias esperado de Israel. E como é que nós sabemos isso? Pelo teor da sua afirmação. Ele pede a Jesus: lembra-se, Senhor, de mim quando vieres no teu reino. A ideia de Messias entre os judeus estava intimamente associada à de um rei. Então, quando ele afirma, quando ele reconhece que Jesus é um rei que virá no seu reino, ele reconhece que Jesus é de fato o Messias, que Jesus é de fato aquele Salvador esperado. Isso é uma declaração de fé na pessoa de Jesus. E quando ele pergunta, quando ele pede, quando ele faz esse pedido a Jesus, Jesus responde o seguinte: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Percebam, irmãos, que essa passagem deixa claro que após a morte, todo aquele que é salvo por Cristo vai estar imediatamente com ele, certo? Não há uma espécie de sono da alma, como dizem os adventistas. Não existe um estado de inconsciência. Após a morte, você e eu, cristãos, vamos estar imediatamente com o nosso Salvador. E essa é a passagem clássica que mostra essa verdade fundamental. Embora Lucas utilize o termo paraíso, é a mesma coisa que céu, são sinônimos. Céu, paraíso, certo? É curioso também que essa palavra paraíso, ela é a mesma palavra que se refere ao Jardim do Éden no Antigo Testamento. Então, Jardim do Éden, paraíso, céu se referem ao mesmo local. E como é que os adventistas respondem a essa passagem? Hoje estará, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eles afirmam que a nossa tradução, a tradução da maioria das igrejas cristãs, está inadequada. Segundo ele, qual seria a passagem, qual seria a tradução adequada desse versículo da resposta de Jesus? Eles traduzem assim: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Os irmãos percebem a diferença das traduções? A tradução clássica é: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a tradução clássica, é a nossa tradução da ACF. Já os adventistas traduzem de uma forma diferente. Em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Alguém sabe me dizer qual é a diferença e como é que uma vírgula pode mudar uma doutrina inteira?
Oi? Sim. Uhum, exatamente. Isso. Exatamente. Na nossa tradução, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, o foco é no momento em que ele estará no paraíso com Jesus, ou seja, hoje. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Essa é a afirmação de Jesus para o ladrão da cruz. Ou seja, imediatamente após a sua morte, você vai para o céu estar comigo. Só que na tradução adventista, com essa vírgula, a coisa muda completamente de tom. Em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Ou seja, eu estou te dizendo hoje uma coisa. Um dia você vai estar comigo no paraíso. Não vai ser hoje, vai ser no futuro distante. Então percebam como é que eles mudam completamente a doutrina para basear no sono da alma, no estado de inconsciência após a morte. E existem, irmãos, diversos argumentos que são utilizados para refutar essa visão adventista do texto. Existem argumentos de ordem da língua original, do grego, só que nós vamos utilizar um argumento simples, que é simplesmente o argumento do contexto e das passagens que utilizam a mesma expressão. Percebam que Jesus, sempre que vai iniciar o seu discurso, ele utiliza uma fórmula. Que fórmula é essa? Em verdade, te digo que, certo? Essa é a fórmula que Jesus utiliza para iniciar o seu discurso. Em verdade, vos digo que. E pesquisando no Evangelho de Lucas, eu constatei pelo menos 10 usos dessa expressão da parte de Jesus. Vamos ler então pelo menos 5 versículos que usam essa expressão e vamos entender por que essa tradução adventista é inadequada. Vou pedir para alguns irmãos lerem. Márcia, por favor, leia Lucas capítulo 4, versículos 24 a 25. Henrique, Lucas 18, versículo 17. Maiara, Lucas 21, versículo 3. Tiago, Lucas 21, versículo 32. Só. Prestem atenção que em todas essas passagens que serão lidas, sempre há a fórmula introdutória do discurso. Em verdade, vos digo que. Obrigado. Lucas 18, versículo 17. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino não entrará nele. Lucas 21, 3. Lucas 21, 32. Obrigado. Então vejam, em todas as 5 passagens há a fórmula introdutória. Em verdade vos digo que. Se os irmãos perceberem, a afirmação sempre vem após o pronome que. Nós poderíamos até colocar 2 pontos após o que. Então, por exemplo, em verdade vos digo que, 2 pontos, nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que, 2 pontos, qualquer que não receber o reino de Deus como menino não entrará nele. Em verdade vos digo que, 2 pontos, lançou mais do que toda esta pobre viúva. Mais do que todos esta pobre viúva. E Lucas 21, 32, em verdade vos digo que, 2 pontos, não passará esta geração até que tudo aconteça. Percebam, irmãos, que nessas 5 passagens, o discurso ele sempre se inicia após o pronome que, e em nenhum deles há a expressão hoje. Nenhum deles Jesus fala assim, em verdade vos digo hoje. Por quê? Porque se ele está falando naquele dia, todo mundo sabe que é hoje. Se eu falo com vocês hoje, vocês sabem que é hoje. Eu não preciso falar, eu vou dar uma aula hoje. Vocês sabem que é hoje, é o dia de hoje. Então, em nenhuma das passagens que utilizam a fórmula introdutória, Jesus utiliza o termo hoje. Então, soaria extremamente estranho que na passagem do ladrão da cruz, Jesus também utilizasse esse termo. A passagem seria lida assim, então, na interpretação adventista. Em verdade, te digo hoje. Jesus não utiliza o hoje em nenhuma passagem correlato. Ele sempre diz, em verdade te digo que, 2 pontos, afirmação. Então, é por isso que essa doutrina do sono da alma fundamentada na passagem do ladrão na cruz não encontra amparo. Por quê? Porque nós podemos ler assim, ó, Lucas 23, 43. Da mesma forma que nós lemos as outras passagens. Em verdade te digo que, 2 pontos,
hoje estarás comigo no paraíso. Então percebam que a doutrina que nós extraímos daqui é que após a morte a pessoa vai estar imediatamente com Jesus. Não é no futuro, não é depois de alguns dias, ou meses, ou anos, ou milênios, mas é imediatamente após a sua morte. Após a morte, o cristão vai estar com Cristo e o ímpio vai imediatamente para o inferno. Não existe um estado de repouso da alma como sustentam os adventistas. Alguma dúvida, observação? Outras duas passagens que mostram que após a morte uma pessoa vai estar com Cristo é 2 Coríntios capítulo 5, que diz o seguinte, versículo 6. Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então percebam que o apóstolo Paulo fala que ele tem um anseio, ele anseia deixar o corpo e estar com o seu Senhor, com Cristo, ou seja, deixar esse corpo físico e a sua alma ser enviada para o céu para estar com Jesus. Filipenses 1 também diz o seguinte: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Mais uma vez, o apóstolo Paulo expressa o seu desejo de deixar o seu corpo físico e imediatamente para o céu estar com o Senhor. Texto de Marcos 12, 26 e 27, também a respeito do estado e aqueles que morreram estão. Ele é muito claro, Jesus falando com os escribas. Jesus diz assim, ó, e acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo, ou seja, Jesus está falando com aqueles homens a respeito de um evento anterior, né? Deus se revelando a Moisés na sarça, ele diz, eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é o Deus de mortos, mas Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Então, Deus se apresentando a Moisés diz que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e Jesus está dizendo ali que Abraão, Isaac e Jacó estavam vivos. O estado deles era de vida, né? Não era de sono, enfim, não estavam dormindo. A própria passagem da transfiguração também já é um bom argumento, porque Moisés morreu, mas ele aparece lá vivo, junto com Jesus e Elias. É um bom argumento também em prol da vida após a morte. Não existe um estado de inconsciência após a morte. Mais alguém? Quer falar alguma coisa? Então, até onde eu sei, o termo alma, ele se refere a essa parte imaterial do nosso ser, certo? E o espírito é basicamente o fôlego de vida de Deus que nos permite estar vivo. É o termo ruá em hebraico, que é basicamente Deus permitir o homem estar vivo, certo? Isso é espírito em relação a nós. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade e é Deus também. Então, por exemplo, tem uma passagem que diz que quando Deus tira o seu espírito, voltam ao pó. Ou seja, essa passagem mostra que o espírito não o Espírito Santo, o nosso espírito. É aquela autorização de Deus para que o homem esteja vivo, certo? Não é algo imaterial que o homem tem no sentido de alma. Ficou claro? É a autorização de Deus para o homem se manter vivo, ficar vivo. É isso que significa espírito, é o fôlego de vida. De forma geral, assim, existem dois tipos de pensamento. Né? Há quem acredita que nós somos feitos de três partes, que deve ser isso que você está perguntando, né? Corpo, alma e espírito. E há quem acredite que nós somos feitos de duas partes, corpo e uma parte imaterial, como está dizendo, seria a alma ou o espírito. De forma geral, a doutrina mais aceita é essa das duas partes, né? Dicotomia. Né? Ao corpo e a uma parte imaterial, que às vezes a Bíblia chama de alma, às vezes a Bíblia chama de espírito. O Luan abordou, porque assim, espírito nem sempre vai ter o mesmo significado. Como ele disse, o espírito é o fôlego de vida. Mas por vezes você vai encontrar a
palavra espírito no sentido de alma. Então, assim, de forma geral, a doutrina mais aceita é que só nós somos constituídos de duas partes. Uma parte material, que é o corpo, e uma parte imaterial, que às vezes a Bíblia chama de alma, às vezes ela chama de espírito. Por exemplo, Jesus rendeu na cruz o seu espírito. Na verdade, é sua alma. A Bíblia está chamando de espírito, mas pode chamar de alma. De forma geral, nós somos constituídos de duas partes, assim, a doutrina mais aceita. Mas, por exemplo, eu já vi o Túlio dando uma aula na quinta-feira, um texto de Tessalonicenses, se eu não me engano, e em algum sentido ali parece que está falando de uma tricotomia, de três partes, corpo, alma e espírito. Então, assim, há essa conversa, mas de forma, assim, a doutrina mais aceita é que nós somos constituídos de duas partes. Há uma parte material, que é o seu corpo, e uma imaterial, que é a sua alma ou espírito. Sim. Isso, tem uma doutrina que diz que nós, na verdade, somos uma coisa só. Não tem divisão entre alma, espírito e corpo. Mas aí essa doutrina ficaria prejudicada no sentido de que quem vai ressuscitar é o corpo, onde é que está a parte imaterial durante esse período da morte. Sim. Então é basicamente isso. A doutrina que nós mais aceita entre nós reformados é a de dicotomia. O homem é composto de corpo, que é a parte física, e da alma, que é a sua parte material, que quando o homem morre, vai para o céu estar com Cristo. E o homem, o seu corpo vira pó, vai para a sepultura. Já o espírito, ele, como o Henrique disse, ele aparece em diversas passagens, às vezes como sinônimo de alma e às vezes como esse fôlego de vida, principalmente no Antigo Testamento, certo? A ideia de tricotomia a gente pega por falta de interpretação de muitos textos. Como ele disse, tem uma passagem que fala que a palavra é como espada que penetra a alma e o espírito, o corpo, alma e o espírito, e aí a gente associa como se o homem tivesse três partes. Só que é só ali o autor de Hebreus está usando apenas uma metáfora para a eficácia da palavra, até onde ela penetra no ser humano. Então o espírito basicamente é essa autorização. Deus permite o homem estar vivo com o seu fôlego de vida. É o espírito de Deus. Mais alguém? Então nós vimos que o crente após a morte ele vai estar com Cristo. Agora vamos ver uma passagem clássica que fala sobre a vida após a morte dos não crentes. Lucas capítulo 16, versículo 19 a 25. Capítulo 16, versículo 19 a 25. Diz o seguinte: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia também todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi elevado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. Percebam que a partir dessa passagem do rico e Lázaro, também os ímpios após a morte não ficam em um estado de inconsciência, mas vão imediatamente para o inferno para serem atormentados. O texto nos mostra que após a morte, o mendigo chamado Lázaro foi para o céu, foi para o seio de Abraão, que é uma outra expressão para o céu. Isso aqui é um exemplo de como nós podemos fazer distinções sobre termos da Bíblia que a Bíblia própria não faz. Por exemplo, nós vimos paraíso, nós vimos céu, e agora falou que o mendigo morreu e foi para o seio de Abraão. Quando eu era de uma igreja pentecostal, as pessoas faziam uma diferença entre céu, paraíso e seio de Abraão, como se fossem três locais diferentes. Só que nós devemos nos ater que muitas vezes a Bíblia utiliza sinônimos, ou seja, seio de Abraão é sinônimo de paraíso, paraíso é sinônimo de céu, céu é sinônimo de seio de Abraão. Então, após a sua morte, o mendigo foi para o céu, certo? É o seio de Abraão, mas que é uma outra expressão para céu. Ele foi para o céu e o homem rico ele foi para o inferno. Então percebam, além de nos mostrar, esse texto nos mostrar que não existe uma
um sono da alma, um estado de inconsciência, Jesus também nos mostra que não existe um terceiro lugar para onde as almas vão, como o purgatório, que defendem os católicos. Na doutrina católica, existe entre o céu e o inferno um terceiro ambiente, que é chamado de purgatório, para onde vão as almas daquelas pessoas que morreram, mesmo cristãs, mas não totalmente santificadas. E por que o nome é purgatório? Porque elas vão lá ser purgadas, ser purificadas de seus pecados, até que elas cheguem ao ponto de irem para o céu, certo? Mas nessa passagem, Jesus fala que só existem dois lugares, o céu e o inferno. Não existe um terceiro lugar como o purgatório. Quanto ao purgatório, a própria passagem que você leu você lendo o ladrão na cruz, né? Se o ladrão na cruz estaria no paraíso naquele mesmo dia, se o ladrão na cruz não precisou de um purgatório, quem vai precisar? É. Porque ele foi salvo no, né, aos 45 do segundo tempo. Se o ladrão na cruz estaria no paraíso naquele dia e ele não precisa de purgatório, quem é que precisa? E a doutrina do purgatório, ela vale até para os cristãos, ou seja, você, mesmo você tendo sido cristão a sua vida toda, se você não atingiu aquele ponto elevadíssimo de santidade, você vai para o purgatório, você não vai para o céu imediatamente. É basicamente por purificação depois. Aí as pessoas que ficaram vivas têm que ir lá fazer missa para você, para te ajudar na purificação, pagar indulgência, não sei o quê. Aham. É. Eu não sei se é uma parábola, né? A gente não pode. Mas aqui Jesus está falando que quem estava no inferno conseguia ver quem estava no céu. A gente não pode afirmar isso, porque é uma parábola, mas realmente. E aqui você pode ver que Abraão morreu. E você está vendo que ele está do lado de Abraão e Abraão está falando. É uma pessoa que está viva no céu. Cremação, eu acho que não. Não, a gente não fala a respeito disso, mas não existe nada que impossibilite. Não é pecado cremar o corpo de alguém que morreu, certo? A gente vai ver agora a doutrina da ressurreição e a gente vai entender um pouco melhor como é que funciona tudo isso. Aí vai ficar um pouco mais claro para a senhora. Então, apesar dos diferentes locais para onde os crentes e os descrentes vão, existe uma semelhança entre eles. Ambos partilham de uma mesma característica, que é o fato de não terem corpo físico, certo? O que vai para o céu e o que vai para o inferno é apenas a alma. O corpo da pessoa que morreu fica na sepultura, fica no pó. É nesse momento, é engraçado que em uma aula sobre ressurreição dos mortos, o professor falou assim: a pessoa que morreu, a alma vai para o céu e o corpo vai para a sepultura. Aí alguém perguntou: mas e quem morreu no naufrágio, que o corpo afundou no mar? Não está na sepultura, como é que vai fazer? Só que a gente vai ver que tem uma passagem até que fala sobre isso. Então a gente entra aqui na segunda parte da nossa aula, que é sobre a ressurreição dos mortos. A doutrina da ressurreição dos mortos, ela ensina que por ocasião da segunda vinda de Jesus, os corpos de todos aqueles que já morreram ao longo da história serão ressuscitados, certo? Vamos ver uma passagem que mostra isso. Romanos, capítulo 8, versículo 11. Quem achar pode ler, por favor. Vejam, segundo o apóstolo Paulo, o mesmo Espírito Santo que atuou na ressurreição do corpo físico de Jesus também atuará na nossa ressurreição futura, na ressurreição futura do nosso corpo físico, no futuro. Em 1 Coríntios capítulo 15 e 20, o apóstolo Paulo se refere a Jesus como as primícias dos que dormem. Em Colossenses capítulo 1, versículo 18, por sua vez, o apóstolo Paulo se refere a Jesus como o primogênito dentre os mortos. O que isso significa? O que o apóstolo Paulo
quer dizer quando fala que Jesus é as primícias dos que dormem ou que ele é o primogênito dentre os mortos. Ele quer dizer que Jesus foi o primeiro a ressuscitar, mas que ele não será o único. Ou seja, após a ressurreição de Jesus no futuro, outras pessoas, os crentes e os descrentes também, ressuscitarão. Isso fica claro em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Diz o seguinte: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, ou seja, ele é o primeiro a ressuscitar. Dormir, vejam que ele está usando o termo dormir, ou seja, ele é as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar daqueles que morreram. Versículo 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Percebam, existe uma ordem na ressurreição. Jesus é o primeiro, Cristo, as primícias, Cristo o primeiro a ressuscitar, depois os que são de Cristo na sua vinda, certo? Então Cristo foi o primeiro a ressuscitar, ele é o primeiro naquela ordem de ressurreição, mas depois, na sua segunda vinda, aqueles que são de Cristo também vão ressuscitar, vão ter um novo corpo, um corpo renovado. Algum irmão percebe uma aparente contradição nessa doutrina das primícias de Cristo, quando nós falamos que Jesus foi o primeiro a ressuscitar? Algum irmão consegue perceber algum tipo de aparente contradição? Exatamente. Parece que é contraditório quando Paulo fala que Jesus foi o primeiro a ressuscitar, porque antes de Jesus, a Bíblia fala de pessoas que ressuscitaram também. Por exemplo, nós temos a ressurreição do filho da viúva de Sarepta, lá em 1 Reis capítulo 17, a ressurreição da filha do filho da viúva de Naim, em Lucas capítulo 7, a ressurreição da filha de Jairo, que nós vimos em Lucas capítulo 8, e a ressurreição de Lázaro, em João capítulo 11. No entanto, irmãos, essa contradição ela é meramente aparente, pois existem diferenças fundamentais entre a ressurreição dessas pessoas e a ressurreição de Jesus. Em um aspecto, a ressurreição de Jesus e a nossa própria ressurreição no futuro é diferente dessas pessoas. Em primeiro lugar, porque essas pessoas, embora tenham ressuscitado, morreram novamente, certo? Elas não permaneceram vivas eternamente como Cristo está e como nós um dia também estaremos. Então essa é a primeira diferença fundamental entre as ressurreições. A segunda diferença fundamental é que a ressurreição de Jesus, e a nossa também, será mais do que um simples retorno à vida. Ela será uma transformação completa do corpo, aquilo que nós chamamos de glorificação do nosso corpo. Então, a ressurreição de Jesus é a primeira dessa ressurreição elevada, mais elevada, que consiste em transformação do corpo, que consiste em glorificação, que consiste em incorrupção, certo? É por isso que Cristo é o primeiro dessa ordem de ressurreição. Todas as demais pessoas, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, morreram e, em vida, permaneceram sujeitas às mesmas mazelas. Ficaram doentes, se entristeceram, só que no novo corpo não haverá isso, não haverá doença, não haverá mortalidade, certo? Alguém tem alguma observação ou pergunta? Em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele antecipa algumas perguntas que poderiam fazer a ele a respeito da ressurreição do corpo. E ele faz uma analogia com a semente. Vamos acompanhar aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35. 35 a 37, depois a gente pula para o 42 ao 44. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35 a 37, e depois versículos 42 a 44. Paulo aqui ele está utilizando um recurso literário muito utilizado por ele, que se chama diatribe, ou seja, ele inventa, ele cria um interlocutor imaginário, uma pessoa que faria uma pergunta a ele. E ele faz isso para ensinar doutrinas. Então vejam o que ele diz aí. 1 Coríntios 15, versículo 35. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo, ou de qualquer semente. Versículo 42. Assim, também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção.
Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há corpo também espiritual. Então, a partir dessa passagem, nós podemos responder duas perguntas. A primeira pergunta é: qual corpo nós teremos no futuro? Será um corpo totalmente novo, que Deus vai criar a partir do nada, ou esse mesmo corpo que nós temos aqui, só que transformado? O mesmo corpo? E Paulo, para responder essa pergunta, ele utiliza a analogia da semente. Mas pensem comigo, quando nós plantamos uma semente no solo e dessa semente brota uma árvore, essa árvore ainda é aquela semente ou não? Mas ela está diferente, virou uma árvore gigante. Continua sendo aquela semente? Oi? Então, quando nós plantamos uma semente no chão e dela nasce uma árvore, ainda continua sendo aquela semente, só que transformada. E Paulo utiliza a mesma analogia para se referir a nós. O nosso corpo será semeado na morte. Ele usa a analogia da semente para falar que nosso corpo descerá ao solo, nós morreremos, e o nosso corpo perecerá na terra. Só que esse mesmo corpo um dia vai ser transformado, assim como a árvore brota de uma semente. Será o mesmo corpo, mas diferente, certo? Não é o mesmo corpo sujeito às mesmas mazelas, é um corpo glorificado, como nós dizemos. E aqui acho que responde a pergunta dela, porque, embora o corpo de uma pessoa esteja no fundo do mar, a pessoa pode ter morrido queimado, a pessoa pode ter morrido, a pessoa explodiu, a pessoa foi cremada, nada disso impede, ou nada disso impede a ressurreição do corpo. Deus vai restaurar esse corpo que se perdeu no pó da terra, certo? Então não é pecado cremar o corpo de alguém, porque isso não vai impedir a ressurreição do corpo na ressurreição final. Tem uma passagem, deixa eu ver se eu acho aqui. Só um minutinho. Lá em Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 13, diz o seguinte, falando sobre o juízo final, sobre o tribunal de Cristo. Diz o texto, Apocalipse capítulo 20, versículo 13. O mar entregou os mortos que nele havia. Então percebam que essa passagem, ela fala que qualquer pessoa, em qualquer lugar, não importa a morte que ela tenha tido, não importa o que aconteceu com o seu corpo, vai ser ressuscitada. Aqui em Apocalipse fala que as pessoas que morreram no naufrágio, por exemplo, que afundaram no mar e o corpo nunca foi achado, também ressuscitarão. O mar vai entregar os seus mortos. As pessoas que foram cremadas também ressuscitarão, certo? Deus refará o seu corpo e o transformará em algo glorificado. Respondeu a pergunta da senhora? Isso, exatamente. Tá, vou responder, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, a primeira coisa, o corpo ressuscitado será o nosso mesmo corpo, só que transformado, glorificado. Essa é a primeira resposta do apóstolo Paulo. A segunda pergunta é: como será esse novo corpo? Qual será a natureza desse novo corpo? E aí ele responde: esse corpo será semeado, esse corpo morrerá em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Esse corpo ele será semeado em ignomínia e ressuscitará em glória. Esse corpo será semeado em fraqueza, ressuscitará com vigor. Ele será semeado como corpo natural e ressuscitará corpo espiritual, certo? Então, por exemplo, uma pessoa que nasceu cega ou paraplégica, na ressurreição e na glorificação, essas doenças não mais acometerão ela, certo? Porque a cegueira, o estado de paraplegia, tudo isso é uma decorrência do pecado do homem que transformou
o nosso mundo, sujeitou o nosso mundo a doenças, a catástrofes, mas na ressurreição do corpo, na glorificação, não haverá mais isso. Então, pessoas que nasceram paraplégicas não serão paraplégicas, pessoas que nasceram cegas não serão mais cegas. O corpo que foi semeado em fraqueza ressuscitará em vigor, como diz o apóstolo Paulo. Agora, entrando na questão que a nossa irmã suscitou, um outro aspecto que nós devemos ressaltar é que a ressurreição final ela será tanto de crentes quanto de descrentes, certo? Os pré-milenistas, eles afirmam que a ressurreição dos cristãos ocorrerá primeiro, e depois de 1000 anos a ressurreição dos ímpios. Só que nós, na teologia reformada, entendemos que esse não é o ensinamento bíblico. A ressurreição final ela será simultânea tanto para crentes quanto para descrentes. Não haverá uma separação entre as ressurreições. E por que as pessoas ressuscitarão? Porque até os ímpios ressuscitarão. E o propósito é muito simples, para que eles possam comparecer perante o tribunal de Cristo, naquele momento que se convencionou chamar de julgamento final, certo? Então, nós e os ímpios compareceremos diante do tribunal de Cristo. Engraçado que as pessoas, quando pensam no tribunal de Cristo, pensam num PowerPoint passando todos os pecados que ela teve ao longo da vida. Tem um certo humor nisso, mas a Bíblia fala que os nossos pecados também serão divulgados no julgamento final. Só que para nós, esse tribunal de Cristo, ele não tem um aspecto condenatório, certo? Qual é o propósito então desse tribunal? Qual é o propósito do julgamento final? É dar publicidade, é tornar público o veredito de Cristo, a fim de que homem algum que seja condenado possa dizer que ele não sabia, que o julgamento foi injusto, certo? É a fim de mostrar para todo o universo, todos os seres criados, que o veredito de Deus é justo, que os homens foram punidos de acordo com as suas obras más. Esse é o propósito do tribunal de Cristo. Mas para nós, embora os nossos pecados sejam mostrados, serão pecados considerados perdoados. Nós não seremos condenados nesse tribunal. É isso que Jesus fala em João capítulo 5, versículo 24, que diz: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, certo? Então, nós não precisamos ficar temerosos de sermos condenados nesse tribunal, pois quando o justo juiz olhar para nós, o que ele verá são os méritos de Cristo imputados a nós. Ele verá a obra de Cristo a nós comunicada, certo? Alguém tem alguma dúvida? Não, não tem. O tribunal de Cristo, ele dará o veredito e aquelas pessoas serão condenadas. Não existe segunda chance. A ideia de segunda chance é própria dos pré-milenistas, que os cristãos serão ressuscitados, haverá 1000 anos para que eles se arrependam e depois virá o julgamento. Mas a doutrina bíblica não é essa. A doutrina bíblica fala que todos ressuscitarão ao mesmo tempo, serão julgados. Os cristãos serão levados para Cristo, finalmente, com o corpo ressurreto, e os ímpios serão enviados para o lago de fogo com o corpo ressurreto. Essa é a doutrina. Não existe segunda chance. Desde João 5, 28, 29, vai responder essa pergunta, vai dizer a razão pela qual os ímpios e os justos vão ressuscitar. João 5, 28 e 29? Tá. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então ficou claro esse ponto? Pode falar. Uhum. Sim.
Uhum. Sim. Mas a gente não pode fundamentar uma doutrina em passagens que são históricas. São passagens que falam a respeito de, em Josué, por exemplo, sobre os ossos de José. Foi um aspecto cultural. A gente não pode fundamentar uma doutrina e falar, cremar o corpo de alguém é pecado. A gente não pode forçar tanto o texto a esse ponto, certo? Que é mais um aspecto cultural em si. De fato, tem essa questão no Antigo Testamento, mas não tem como a gente fundamentar e falar, não pode cremar o corpo de alguém. Até porque qualquer corpo, em qualquer lugar, qualquer que seja a morte, será ressuscitado. Então vamos ver algumas passagens que falam sobre esse julgamento final, sobre o tribunal de Cristo. João capítulo 5, versículo 28. Diz o seguinte. Foi o que eu acabei de ler. Coloquei aqui. Então, Romanos capítulo 14, versículo 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então, Paulo fala, até os crentes vão comparecer ante esse tribunal. Não há pessoa alguma, ao longo de toda a história humana, que não comparecerá diante do tribunal de Cristo. Ninguém vai poder falar que esse julgamento foi injusto, certo? Os pecados serão publicizados, por assim dizer, e a condenação será justa. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Por fim, irmãos, uma outra resposta que o apóstolo Paulo dá sobre a ressurreição é o que acontecerá com aquelas pessoas que estiverem vivas quando Jesus retornar. Porque nós sabemos, quem estiver morto, sendo crente, o corpo será ressuscitado e glorificado. Quem for ímpio, o corpo também será ressuscitado para a condenação. Mas e quem estiver vivo quando Jesus retornar? E lá em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo ele dá essa resposta. Ele diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos quando Cristo retornar. Mas todos seremos transformados. Então, quem estiver aqui vivo quando Cristo retornar, o seu corpo também será glorificado. Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E agora, irmãos, vamos terminar com uma leitura conjunta de 1 Coríntios 15, que é bastante bela, bastante bonita a respeito da nossa ressurreição futura. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 53 até o versículo 58. Vamos fazer essa leitura conjuntamente? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53 ao 58. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém.
Alguém tem alguma dúvida ainda? Alguma questão? Não. Mais alguém? Não, só os cristãos. Quando Cristo retornar e houver cristãos vivos ainda, só esses cristãos serão transformados. E os ímpios vivos vão para o julgamento também, assim como aqueles que já morreram. Porque a ressurreição do corpo, isso até é glorioso, o que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 15, a ressurreição do corpo não é a volta ao estado em que Adão se encontrava, que já seria maravilhoso, né? Voltar ao estado em que Adão se encontrava. Mas, na verdade, é uma parte da glória de Cristo. Então, é um estado muito superior ao que Adão se encontrava. Então, os ímpios não poderiam fazer parte disso, entendeu? É uma parte da glória de Cristo. E esse corpo será transformado de um tal modo que não haverá mais a possibilidade de pecar. Adão tinha essa possibilidade de pecar. O corpo dele era um corpo elevado, mais elevado do que o nosso, mas ele tinha aquela possibilidade de pecar. O nosso corpo glorificado não terá mais essa possibilidade. Não haverá mais possibilidade de uma segunda queda, por assim dizer. Certo? Será um corpo completamente transformado, sem doenças, imortal, não passível de pecar. Será um corpo diferente, mais elevado do que o do próprio Adão. Mais alguém? Vamos fazer uma oração então, irmãos? Pode se colocar de pé? Santo Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este momento de aprendizado da tua santa palavra. Te agradecemos, Senhor, porque a morte não é o fim, e ainda que os nossos corpos pereçam, Senhor, ainda que nós voltemos ao pó de onde viemos, Senhor, sabemos que lá não permaneceremos, porque tu há de nos ressuscitar dos mortos, Senhor, de glorificar os nossos corpos e nos levar para ti, Senhor, a fim de que vivamos contigo eternamente, nos alegrando, Senhor, olhando nos olhos daquele que nos amou, que entregou o seu próprio corpo como sacrifício por aqueles que não mereciam, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer a tua bondade e o teu amor. Nos ajude a ter a esperança, Senhor, de que um dia nós estaremos contigo. E nos ajude também, Senhor, a nos compadecer daqueles que estão perdidos, Senhor, pois nós sabemos qual será o fim deles sem ti. Nos ajude a falar da tua palavra para os nossos parentes, para os nossos amigos, colegas de trabalho, seja lá quem for, Senhor, a fim de que eles possam também, Senhor, participar dessa glória futura, desse corpo glorificado, dessa comunhão, Senhor, celestial contigo e com os outros irmãos. Abençoe o culto que virá a seguir, que nós possamos glorificar o teu nome, Senhor. Glorificar o teu nome como tu mereces, por tudo que tu fizestes, faz e fará por cada um de nós, Senhor. Nós não somos merecedores e te agradecemos, Senhor, porque, embora nós compareçamos ao teu tribunal um dia, nós não seremos condenados, Senhor, não pelos nossos méritos, mas pelos teus méritos, Senhor, pelo teu sangue vertido na cruz, pela tua obra, Senhor, em nós. Porque o Pai olhará não para os nossos pecados, mas para os méritos de Cristo imputados a nós, Senhor. Nós te agradecemos por isso, nós te agradecemos pelo teu imenso amor que nos salvou das trevas, Senhor, e nos levará para ti. Abençoe o culto que virá a seguir, abençoe a pregação, Senhor, e abençoe cada um de nós, Senhor, nessa comunhão. Esse é o nosso pedido, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.